Quando você ouve a expressão Red Pill, o que vem à sua cabeça? Homens contra mulheres? Debates sobre relacionamento? Se for isso, eu entendo, mas hoje eu quero te convidar para uma conversa muito mais profunda. A proposta aqui é diferente. Vamos esquecer essa guerra dos sexos fabricada e falar sobre o verdadeiro significado de tomar a Red Pill. Acordar para o sistema. Significa entender como o jogo foi montado, quem escreve as regras e, mais importante, quem sempre acaba pagando a conta. E um spoiler, essa conta não cai só no colo dos homens, nem só no das mulheres. Ela cai no colo de todos nós, pessoas comuns que só querem viver em paz. Então, o que realmente significa tomar a Red Pill não é sobre adotar ódio ou radicalismo. É simplesmente sobre começar a questionar as narrativas que nos vendem como verdades absolutas. É aquele momento em que a ficha cai e você começa a se perguntar: por que a gente trabalha cada vez mais e parece ter cada vez menos? Por que o custo de vida dispara e os salários nunca acompanham? Por que somos constantemente divididos em grupos que brigam entre si? E a pergunta de $1 milhão: quem ganha com essa confusão toda? Tomar a Red Pill é entender que o sistema não é neutro. Ele foi criado, mantido e ajustado para beneficiar uma elite financeira e política. E um dos maiores truques para manter tudo isso funcionando é nos colocar uns contra os outros. Homens contra mulheres, direita contra esquerda, uma geração contra a outra. Enquanto a gente se distrai brigando nas redes sociais, os verdadeiros centros de poder continuam intocados, rindo da nossa cara. Políticos fazem discursos inflamados, criam inimigos imaginários e prometem mundos e fundos. Enquanto isso, os grandes banqueiros financiam as campanhas, controlam o crédito e ditam as regras da economia global. E nós? A gente fica aqui defendendo o nosso político ao nosso lado com unhas e dentes, sem perceber que eles são apenas dois lados da mesma moeda. Existe essa ideia confortável de que políticos erram, mas têm boas intenções, e que os banqueiros são só empresários fazendo o trabalho deles. A Red Pill te mostra a verdade. Esses grupos estão totalmente conectados. Políticos precisam de financiamento para se eleger. Os bancos controlam o dinheiro. E a dívida pública, a dívida do nosso país, vira uma ferramenta de controle sobre todos nós. Pense comigo. Quando uma crise econômica acontece, quem é que paga o pato? Somos nós. O povo perde emprego, perde poder de compra, perde direitos. Mas os grandes bancos, eles recebem pacotes de resgate bilionários do governo. As grandes fortunas, em vez de diminuir, aumentam. O sistema se protege, enquanto a gente fica com as migalhas. E aqui está um ponto crucial. O sistema não precisa te odiar. Ele não é pessoal. Ele só precisa que você cumpra seu papel. Que você trabalhe, consuma, se endivide e, acima de tudo, que você fique cansado demais para questionar qualquer coisa. O homem é pressionado a ser o provedor incansável. A mulher é pressionada a consumir, a performar uma imagem perfeita e se adequar a 1000 padrões. No fim do dia, ambos são sugados, financeira, mental e emocionalmente. Isso não é uma guerra de gênero, é uma guerra de classes muito bem disfarçada. E como eles garantem que a gente continue nesse ciclo? Através da educação e da mídia. Desde pequenos, somos ensinados a obedecer, não a pensar de forma crítica. A escola raramente ensina educação financeira de verdade, ou como o sistema econômico realmente funciona por trás das cortinas. A gente aprende a fórmula de Bhaskara, mas não aprende sobre juros compostos aplicados na nossa vida. A mídia, por sua vez, decide o que é notícia. Ela cria o espetáculo, transforma escândalos superficiais em eventos do ano e joga problemas estruturais para debaixo do tapete. Enquanto a gente se indigna com a última fofoca ou a briga da semana, reformas importantes são aprovadas, direitos são retirados e as regras do jogo mudam. Quase sempre contra quem vive
do próprio trabalho. Outra ferramenta poderosa é o medo. O sistema governa pelo medo. Medo de perder o emprego. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de ser julgado. De não ser aceito. De ficar para trás. Quando você vive com medo, você não arrisca, não questiona e não se organiza. E um povo assustado e desorganizado é um povo extremamente fácil de controlar. Mas calma, tomar a Red Pill não é sobre cair em paranoia ou achar que tudo é uma conspiração. É sobre entender as estruturas de poder, os incentivos e os interesses por trás das decisões que afetam a nossa vida. É perceber que o sistema não foi desenhado para a sua liberdade, mas sim para a sua produtividade. É entender que a dívida é uma forma moderna de escravidão e que a divisão social que a gente vê todo dia não é um acidente, é um projeto. E o mais importante é entender que ninguém vai vir te salvar. Nem um político, nem um guru, ninguém. A mudança começa com você. É por isso que precisamos olhar para o lado e ver que estamos todos no mesmo barco. Quando um homem não consegue mais sustentar sua família com dignidade, isso não é uma falha pessoal dele. É o sistema. Quando uma mulher precisa se desdobrar em 3, trabalhando exaustivamente e ainda carregando um peso social enorme, isso não é empoderamento automático. É o sistema. Homens e mulheres sofrem de formas diferentes, mas a raiz do problema é a mesma. Enquanto a gente briga por causa dos sintomas, a doença principal continua lá, intacta. O despertar é um processo individual, mas o impacto dele é coletivo. O sistema teme pessoas que pensam por conta própria, que não engolem narrativas fáceis, que buscam independência financeira e que criam comunidades fortes no mundo real, não só no virtual. Tomar a Red Pill é, antes de tudo, sobre autoconhecimento, consciência e autorresponsabilidade. É parar de procurar um culpado no seu dia a dia e começar a entender quem realmente se beneficia com a sua distração. Então, da próxima vez que tentarem te empurrar para uma briga, lembre-se, o verdadeiro inimigo não é seu vizinho, seu colega de trabalho ou a pessoa do gênero oposto. O verdadeiro problema está no topo, onde as decisões são tomadas por pessoas que nunca sentirão as consequências de seus atos. Tomar a Red Pill é parar de lutar contra quem está tão preso quanto você e começar a enxergar as grades da cela, porque no momento em que homens e mulheres comuns entenderem qual é o verdadeiro jogo, é aí que as regras começam a mudar. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa consciência. Obrigado por assistir e até a próxima.